Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Convido os irmãos para que, por gentileza, abra as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o evangelista Lucas, capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5 e logo em seguida versículo 10. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, o evangelista Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 5 e em seguida versículo 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este homem um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Podemos sentar, meus amados irmãos. Quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Agradecer ao nosso Senhor pelo grande privilégio que Ele está nos concedendo de estar aqui nesta noite, juntamente com os irmãos, para adorar o nome dEle. Quero agradecer a Deus pela vida do apóstolo Alisson Marques, presidente desse congresso, juntamente com sua digníssima esposa, a bispa Luciene. Eu escrevi aqui para não errar, bispa Luciene. Quero também agradecer a Deus pela vida do pastor Welber Costa, meu amigo. Deus possa abençoar a sua vida, pastor Welber. Também pastor Carlos Emanuel está ali atrás, Deus abençoe. Pastor, missionária Creide, mulher de Deus, Deus possa abençoar a sua vida. Pastor Rogério, meu amigo. Também os amados irmãos que estou conhecendo aqui hoje, estou tendo o prazer de conhecer. Denise, missionária Denise, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Meus amigos e irmãos, nós nesta noite estamos aqui para falar de Jesus, e eu vim para falar de Jesus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A Bíblia diz ainda, na segunda carta de Paulo ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. De sorte que a palavra de Deus, ela tem todos os subsídios necessários para termos uma vida com Deus, para termos uma vida consagrada diante de Deus. O texto que lemos nesta noite é um texto singular, porque dos 27 livros do Novo Testamento, 4 são evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Um é histórico, o livro de Atos dos Apóstolos. 21 são epístolas, 13 destas escritas pelo apóstolo Paulo, e 8 epístolas gerais,
e temos um livro profético que é Apocalipse. Dos 4 evangelhos, 3 são sinóticos, ou seja, 3 são semelhantes, tem pontos semelhantes entre si, mas desses 3, somente o evangelho segundo escreveu Lucas traz o texto que narra acerca de Zaqueu. Aleluia. Traz o texto que narra acerca desse encontro. E a narrativa começa dizendo que Jesus havia entrado em Jericó e ia passando. Eu quero dizer para você nesta noite que por onde Jesus passava, algo diferente acontecia. Por onde Jesus passava, momentos singulares aconteciam no meio do povo. Quando Jesus passava, cego enxergava. Quando Jesus passava, mudo falava. Quando Jesus passava, coxo se colocava de pé, porque Jesus estava passando. Aleluia. E é por isso que Deus usa Lucas para escrever acerca de Zaqueu. A Bíblia diz que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia. Viemos falar de Jesus, mas queremos falar um pouco do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa dotada de personalidade. O Espírito Santo tem intelecto, o Espírito Santo tem vontade, e o Espírito Santo tem sensibilidade. A Bíblia diz, ali em João, no capítulo 14, no versículo 16, Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Esta palavra outro é halo, que significa outro da mesma essência. O Espírito Santo também é onisciente, assim como o Pai é onisciente, assim como o Filho é onisciente. O Espírito Santo é onipotente, assim como o Pai é onipotente, o Filho é onipotente. O Espírito Santo é onipresente, assim como o Pai é onipresente e o Filho é onipresente. O Espírito Santo é Deus. Aleluia. Ele tem intelecto. Mas aquele Consolador, 14:26, João, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É sensível. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo conduziu homens para escrever a palavra. Por isso que ela nunca foi produzida por vontade de homem algum. E é por isso que o fato de Zaqueu estar aqui na Bíblia, porque há ensinamentos para cada um de nós acerca da libertação e da vida de Zaqueu, do que Jesus fez na vida desse homem. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Quem estava passando não era um presidente da república. Quem estava passando não era um imperador. Quem estava passando era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele está passando aqui nesta noite na pessoa bendita do Espírito Santo. Quem quer, levante a mão e glorifica Ele, porque Ele está aqui neste lugar. A Bíblia diz que por onde ele passava algo diferente acontecia. Mateus capítulo 4, 23 diz que Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a todas as enfermidades e moléstia entre o povo. A tripologia do ministério de Jesus. Jesus, por onde passava, ele curava, por onde ele passava, ele libertava, e por onde ele passava, ele ensinava. Jesus, por onde passava, ele pregava.
Aleluia. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, por onde Jesus passava, sempre acontecia algo diferente. Estamos querendo dizer com isso que neste culto, aqui neste momento em que estamos neste congresso, pode acontecer algo diferente na tua vida, pode acontecer algo diferente na tua casa, pode acontecer algo diferente entre a sua família, porque por onde Jesus passa, algo diferente vai acontecer. Jesus ia passando, quem estava passando por ali era aquele que João disse, João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem estava passando ali foi profetizado por Isaías, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, escute, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. É Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Quem estava passando ali é o Emanuel, o Deus conosco. Quem estava passando ali tinha poder e autoridade para tocar onde homem nenhum podia tocar, para fazer o que homem nenhum poderia fazer. Jesus de Nazaré é quem estava passando por ali. Quem estava passando por ali era o incomparável. E o incomparável está aqui nesta noite. Aleluia. Sinta o incomparável aí na pessoa bendita do Espírito Santo. Sinta ele aí. O incomparável está aqui nesta noite dizendo para você: eu estou passando. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele vai ter um encontro com esse Jesus. Jesus ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Zaqueu era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos, judeus que cobravam dos próprios judeus impostos, e por isso os publicanos eram considerados a escória da sociedade. Os publicanos eram considerados traidores da nação. O publicano não podia entrar na sinagoga, e isso se estendia para todos os seus familiares. Zaqueu não era somente um publicano, Zaqueu era o chefe dos publicanos. Mas ele ouve falar de Jesus, de alguma maneira ele vai ouvir que Jesus vai estar passando, e por onde Jesus passava sempre havia uma grande multidão. Uma multidão, podemos destacar aqui 3 classes: a classe dos que estavam procurando Jesus para ver quem era Jesus, outros para ver se Jesus era realmente quem dizia que ele era, e outros que estavam ali porque queriam conhecer Jesus na intimidade. Nós estamos aqui hoje porque conhecemos Jesus na intimidade. A multidão era grande, porque se os irmãos verem aqui o contexto, houve a cura do cego de Jericó. O cego de Jericó, a Bíblia diz que esse homem foi curado por Jesus, e logo no final diz assim, no versículo 43 do capítulo 18: e logo viu e seguia-o, o cego, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. E logo em seguida vem: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Zaqueu, a Bíblia diz que ele era rico. Então Zaqueu não foi procurar Jesus porque Zaqueu estava com pendências financeiras. Zaqueu não foi procurar Jesus porque ele estava enfermo, como foi a mulher do fluxo de sangue. Não. Zaqueu não foi procurar Jesus porque havia morrido alguém na casa dele, ou estava à beira da morte, como o caso de Jairo. Não.
Zaqueu não foi procurar Jesus porque era pobre ou porque estava passando por necessidade, não. Zaqueu foi procurar Jesus porque ele queria Jesus, ele queria conhecer Jesus, ele queria saber quem era Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus, não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E aí ele toma uma atitude, ele vai subir numa figueira, e a Bíblia diz que era uma figueira brava para ver Jesus, porque havia de passar por ali. E aqui, irmãos, nesses minutos que nos restam, nós gostaríamos de destacar algumas lições que aprendemos nesse texto. Primeira lição: a Bíblia diz que Zaqueu procurava ver Jesus. Está aí no versículo 4, no versículo 5. Zaqueu procurava ver Jesus. Ele subiu na figueira brava para ver Jesus, para conhecer Jesus. Só que o que Zaqueu não sabia é que Jesus já o conhecia. Eu vou repetir. Zaqueu subiu na figueira brava para ver Jesus por causa da multidão, mas o que ele não sabia é que enquanto ele foi para conhecer, Jesus já conhecia Zaqueu. Jesus já te conhece. Jesus sabe quem é você. Aleluia. O Salmo 139 no versículo 2 diz: Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. Ele te conhece. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1 versículo 5, quando Deus fala com Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Vou repetir. Antes que você fosse embrião, eu já te conheci, e antes que saísse da madre, te separei, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias, eu te conheço. Glória a Deus, aleluia. Jesus conhece você. Jesus sabe quem é você. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Vou repetir: Jesus é Deus. Vou repetir mais uma vez: Jesus é Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus é Deus, da mesma, como já falamos aqui, da mesma essência do Pai. Jesus, Ele conhece tudo sobre a tua vida, Ele conhece seu DNA, Ele sabe o que você está pensando nesta noite, Ele sabe o que você veio buscar, Ele conhece a tua história. Jesus conhece você. Levanta sua mão assim em nome de Jesus. Jesus conhece você, e Ele vai realizar algo na tua vida, que você vai glorificar o nome dEle. Aleluia. Jesus conhecia Zaqueu. Quando Zaqueu sobe na figueira, e Jesus, quando passa por ali, Jesus chama Zaqueu pelo nome. Pelo nome. Aleluia. Jesus está chamando pessoas aqui nesta noite pelo nome. E eu tenho uma notícia para você. Jesus, quando tem propósito na tua vida, não adianta querer correr do processo, porque todo propósito vem acompanhado de um processo. Mas eu quero dizer para você, se você está passando pelo processo, fica tranquilo, Jesus está contigo nesse processo. Aleluia. E Ele está te chamando pelo nome. Tem algo para fazer na tua vida. Sofra, mas realize aquilo que Deus mandou você realizar. Você crê nisso nessa noite? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Segunda lição. Aleluia. Segunda lição. Zaqueu subiu na figueira brava.
para ver Jesus. Mas Jesus diz para ele: Zaqueu, desce depressa. Sabe qual a lição que nós aprendemos aqui? Eu anotei para não esquecer, irmãos. Anotei para não esquecer. Porque a gente, quando prega, a gente precisa preparar, precisa orar, pedir a Deus a palavra. Não é de qualquer maneira, é responsabilidade. Zaqueu subiu na figueira brava para conhecer Jesus. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa. Sabe o que Jesus está dizendo? Você subiu a figueira para me ver, mas para ter intimidade comigo, tem que descer. Quem entendeu isso aqui? Você subiu na figueira, foi para me conhecer, mas para me conhecer na intimidade, tem que descer. Desce, porque hoje me convém. Eu quero dizer para você que Deus tem agenda com pessoas aqui nesta noite. Deus já tinha uma agenda marcada com Zaqueu. Zaqueu não sabia, mas Deus já tinha uma agenda marcada com ele. Desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Tem vitória para você nesta noite. Tem vitória para você. Tem bênção de Deus na tua vida. Desce. Muitas vezes precisamos descer. Muitas vezes precisamos descer para conhecer o Senhor Jesus na intimidade. Aleluia. Irmãos, o período que eu mais conheci Jesus na intimidade foi quando a minha esposa estava quase morta no CTI. Quando o médico disse: eu não posso fazer mais nada, eu não tenho como fazer mais nada, tudo que eu podia fazer eu já fiz. E alguém disse para mim: corre lá que ela está morrendo. Foi nesse momento que eu tive ainda mais intimidade com Jesus, que eu entendi que as promessas de Jesus não falham. Não falha, não falha. Se Ele quer, Ele faz. Se Ele prometeu, Ele faz. Se Ele prometeu, Ele realiza. E só Ele poderia tirar. E quando Ele tirou, foi mais intimidade ainda. Aleluia. Processo para termos intimidade, para entendermos o projeto de Deus. Aleluia. Agora Jesus diz: olha, me convém pousar na tua casa. Você vai ter intimidade comigo. E aí nós entendemos a terceira lição. A terceira lição, a Bíblia diz no capítulo 19 de Lucas, que ele desce depressa, apressando-se, desceu e recebeu Jesus com júbilo. Se Zaqueu estava triste, agora não estava mais. Eu quero dizer para você que na presença do Senhor há fartura de alegria. Aleluia. A Bíblia diz no Salmo 16, versículo 11: far-me-ás ver as veredas da justiça, na tua presença há fartura de alegria. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Sabe por que Zaqueu agora desce regozijando com alegria? Porque agora Zaqueu estava tendo paz com Deus. Aleluia. Eu quero dizer algo aqui que a Bíblia nos ensina isso. Todos nós somos criaturas de Deus, amém? Mas para ser filho de Deus é preciso aceitar Jesus como Senhor. Quem entende isso? Somos filhos de Deus porque um dia aceitamos Jesus como nosso Senhor. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Aleluia. Quem é filho aqui, glorifica o teu Deus aqui. Aleluia. Zaqueu foi justificado. No momento em que ele creu, em que ele desceu, em que ele recebeu, em que ele se alegrou, a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E quando temos paz com Deus, nós alcançamos a paz de Deus. Sabe por que você está passando por esse momento difícil e você não perdeu a caminhada? Porque você tem a paz de Deus. Sabe por que você continua caminhando mesmo no meio da tempestade? Porque você tem a paz de Deus. Sabe por que muitas vezes estamos no olho do furacão e continuamos seguindo? Porque nós temos a paz
de Deus. Receba a paz de Deus aí nessa noite. Receba, 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 em nome de Jesus. E a Bíblia diz que algumas pessoas disseram assim. Algumas pessoas murmuraram e disseram que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aí Zaqueu se levanta e Zaqueu diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Sabe o que aconteceu na vida de Zaqueu? A graça de Deus alcançou Zaqueu. Se alguém falar assim, mas você era desse jeito, você agia desse jeito, você glorifica a Deus, levanta sua mão para o céu e diz para essa pessoa assim, ó, vai reclamar com ele. A graça dele me alcançou. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A graça de Deus um dia te alcançou. Alguém te olha e diz, mas como pode? Mas como acontece? Tudo dá certo, é porque a graça de Deus te alcançou. O que é graça? Favor imerecido. Zaqueu merecia? Eu merecia estar aqui? Algum de nós merecíamos estar aqui? Favor imerecido. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus, Jesus Cristo, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus nos alcançou, e é por isso que estamos aqui nesta noite, é por isso que glorificamos o nome desse Senhor Jesus Cristo, e é por isso que estamos aqui a lhe dizer, que quando a graça de Deus alcança a vida do homem, aquilo que ele fazia, ele não faz mais. Ele não faz mais. Eu quero ler um texto aqui. Nós falamos de Tito capítulo 2, versículo 11, e eu quero ler o texto logo em seguida, que é algo muito importante, porque muitas pessoas confundem a questão da graça, achando que é porque a graça pode agir de qualquer maneira. Mas aqui nesse texto nós vimos que houve uma mudança de vida. Houve uma mudança de vida. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça nos ensina a renunciar. Renunciar. Vamos ler mais um texto, ainda tem um tempo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, aleluia, que diz assim, aleluia: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A graça implica em mudança de vida.
João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Oh, aleluia! Então, meus irmãos, a graça alcançou Zaqueu, e Zaqueu agora tornou-se uma nova criatura. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.